Bem-vindo de volta. Hoje estamos com Scott Ritter, ex-inspetor de armas da ONU, oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e autor bastante prolífico. Muito obrigado por participar do programa. Parece que estamos entrando em tempos bem perigosos. Os ataques contra a Rússia estão se intensificando. No fim de semana, vimos ataques massivos de drones em Moscou. E antes de começarmos agora, vi que drones também estavam entrando no espaço aéreo de São Petersburgo, bem longe da Ucrânia, vale dizer, a ponto de vários voos no aeroporto de Pulkovo precisarem ser cancelados. Até que ponto o Ocidente está envolvido nesses ataques? Vamos deixar isso absolutamente claro. Se não fosse pelo envolvimento do Ocidente, esses ataques não estariam acontecendo. As tecnologias usadas foram desenvolvidas pelo Ocidente para a Ucrânia. As informações de inteligência são fornecidas exclusivamente pelo Ocidente para a Ucrânia. A produção é feita fora da Ucrânia para evitar a interceptação russa. Mais uma vez, isso não é um exemplo da Ucrânia escalando contra a Rússia. É o Ocidente coletivo que está escalando contra a Rússia. Isso reflete a realidade de que a OTAN está de fato envolvida, ou que os países da OTAN estão envolvidos em operações de combate contra a Rússia. E isso basicamente representa uma ameaça existencial à sobrevivência da Rússia. Bom, vamos ver. Na Europa, fala-se muito sobre a necessidade de levar a guerra até a Rússia. Fala-se bastante também sobre produzir em massa armas de longo alcance para atacar a Rússia. Eu fico pensando, em que momento eles passaram do ponto em que para a Rússia não fazer nada se torna mais perigoso do que reagir? Acho que é porque parece que a gente está chegando nesse ponto. Bom, se ainda não chegamos, parece que vamos chegar bem em breve. Não, essa linha foi cruzada faz tempo. As principais nações ocidentais, Alemanha, França, Grã-Bretanha e outras, estão dizendo abertamente que é necessário se envolver em um conflito armado direto com a Rússia até o fim desta década, em 2029, 2030. Agora temos o Pistorius, o ministro da Defesa da Alemanha, dizendo abertamente que a Rússia é o inimigo e que precisamos nos preparar para a guerra. Eles já estão preparando armas de guerra especificamente para realizar ataques de longo alcance dentro do território russo. Então veja, eu não sou um líder russo, e há um bom motivo para isso. Primeiro, porque sou americano. E segundo, porque vocês não iriam querer que eu fosse o líder de vocês. A essa altura já estaríamos em guerra com a Europa. Eu estaria lançando ataques preventivos, destruindo instalações de produção, disseminando centros de tomada de decisão e aplicando de forma completa a doutrina Karaganov. Pois é, parece que sim. É muito estranho se a gente lembrar da retórica de 4 anos atrás. Havia cautela, argumentos que soavam racionais, uma preocupação em não se tornar parte direta da guerra. Agora, o discurso está bem distante disso. Mas muitos desses ataques contra a Rússia parecem, ou melhor, claramente, ter passado pelos países bálticos. A gente vê isso, especialmente na Estônia e na Letônia. Claro, para isso funcionar também precisa passar pela Lituânia. E ouvimos algumas declarações dos serviços de inteligência estrangeira da Rússia dizendo que a Ucrânia estaria preparando ataques contra o território russo a partir da Letônia. Quer dizer, quando os russos fazem esse tipo de afirmação, eles não estão se comprometendo com alguma ação. Porque se dizem, sabemos que isso está acontecendo a partir da Letônia, mas não vamos fazer nada, parece que isso se torna uma situação insustentável. Bom, sim, eu acho que isso já passou da ideia de uma possibilidade para uma probabilidade e talvez até para uma certeza absoluta. Eu acho que a Letônia está sendo marcada para morrer. Eu não acredito que a Rússia... Bom, eu não finjo saber tudo sobre isso. Na verdade, eu conheço o Sergei Karaganov. Você conhece o Sergei Karaganov e sabe que ele é um homem sério. Ele é um ator racional, não é alguém irracional.
e é uma pessoa cuja voz tem influência. O Sergei Karaganov e outros como ele, que aconselham ou cujas opiniões são levadas em conta pelo Ministério da Defesa e pela liderança russa, apresentaram um argumento muito sólido e racional a favor de uma intervenção militar russa, uma intervenção decisiva. Eu não acredito que essas pessoas que falam de uma intervenção militar russa estejam jogando o jogo da escalada controlada. Acho que já passamos desse ponto. O motivo de estarmos onde estamos, e eu não culpo Vladimir Putin, é que ele foi um gênio e continua sendo um gênio. Ele tem administrado a escalada de forma perfeita. Porque até esse período mais recente, antes dessa guerra e das últimas eleições, a Ucrânia nunca representou uma ameaça existencial à segurança da Rússia. Era sempre uma possibilidade, um potencial. Mas a gente sabe que o Ocidente vem defendendo, desde o início da chamada Operação Militar Especial, a derrota estratégica da Rússia. A gente sabe disso. E também sabe que eles vêm pressionando a Rússia. Pressionando. A Rússia traça uma linha vermelha, ela é ultrapassada. A Rússia redefine a linha vermelha e ela é ultrapassada de novo. Agora, a Rússia faz isso por um motivo, porque o cruzamento dessas linhas vermelhas foi algo planejado, feito de propósito, para provocar uma reação exagerada da Rússia. De modo que o Ocidente precisa brigar suporte em favor da Ucrânia. O objetivo da Rússia era justamente impedir que o Ocidente conseguisse fazer isso. Então você não reage de forma exagerada. Você deixa as linhas vermelhas serem cruzadas, porque, no fim das contas, isso não muda o cálculo final. A Rússia continuou vencendo no campo de batalha. E, na verdade, a Rússia ainda está vencendo hoje. O inspetor-geral especial da Operação Atlantic Resolve publicou recentemente um relatório dizendo que a Rússia domina em praticamente todos os fronts. Então, para todos esses perfis pró-Ucrânia nas redes sociais, guardem isso para vocês. Os Estados Unidos oficialmente já se pronunciaram. E mesmo esse relatório, sabe, é bem conservador no sentido de dar muito crédito à Ucrânia e à OTAN, o que simplesmente não reflete a realidade. Mas a conclusão deles é que a Rússia mantém domínio operacional e estratégico em todo o espectro desse conflito. E é exatamente isso que a Rússia vem tentando fazer: desgastar não só a Ucrânia, mas também o Ocidente como um todo, numa guerra de atrito. E eles ainda estão conseguindo. Só que o que aconteceu foi o seguinte: como a Rússia cruzasse certas linhas vermelhas, eles acabaram cruzando a linha vermelha final. Porque no passado, como você mesmo disse, o Ocidente sempre avançava. A gente quer evitar ser visto como participante ativo do conflito. Sempre tentamos manter aquele ar de ambiguidade. Mas agora acabou a ambiguidade. Eles estão simplesmente fazendo e dizendo isso abertamente. E agora, mais uma vez, chegamos ao Glenn Giesen. Provavelmente deveríamos apresentá-lo melhor ao público ocidental. Ele é um dos principais analistas político-militares da Rússia, um homem que já aconselhou presidentes russos, de Boris Yeltsin a Vladimir Putin. Ele defendia o uso preventivo de armas nucleares. Dizia que, quando o Ocidente articula uma estratégia que busca a derrota estratégica da Rússia, a Rússia tem o dever e a responsabilidade de reagir e cortar isso pela raiz, antes que se transforme em algo que cause um dano real ao país. E ele ficou conhecido por afirmar que, na visão dele, nenhum líder americano trocaria Boston por Poznan, ou seja, a Rússia poderia simplesmente destruir uma cidade polonesa com uma arma nuclear, e a Europa não faria nada. Isso intimidaria a Europa, e os Estados Unidos também não reagiriam, porque não estariam dispostos a trocar Boston por Poznan. Vladimir Putin respondeu imediatamente, dizendo: "Eu não concordo com Sergei Karaganov. Isso não é quem nós somos. Isso não é o que fazemos." Em 2024,
Enquanto o Ocidente continuava pressionando, ele nomeou Sergei Karaganov para chefiar o processo de revisão da postura nuclear estratégica do Kremlin. Em 2025, os russos publicaram uma nova postura nuclear estratégica que basicamente era a doutrina Karaganov. Essa doutrina dizia, em resumo, que se potências nucleares fornecerem capacidade militar convencional a um país não nuclear e usarem isso para atacar em profundidade estratégica dentro da Rússia, ameaçando a infraestrutura estratégica do país, então a Rússia tem o direito de responder com armas nucleares. Eles podem tratar isso como um ataque nuclear. E é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas precisam entender que essa doutrina foi publicada no ano passado. Saiu ontem em várias matérias. A gente falou sobre isso. Todo mundo falou sobre isso. Todo mundo sabia disso. Mesmo assim, o Ocidente está fazendo agora algo que cruza descaradamente essa linha vermelha, porque acredita que a Rússia está blefando. E agora essa linha foi cruzada e a Ucrânia está dobrando a aposta, porque sente cheiro de sangue. A Ucrânia está morrendo. E pela primeira vez, a Ucrânia está dizendo, espera aí, estamos causando um dano real aqui. Vamos continuar, porque eles querem que a OTAN se envolva. Esse é o objetivo deles. Essa é a salvação deles. Então a Ucrânia está só dobrando a aposta de novo e de novo, jogando a cautela para o alto. Daqui a mais ou menos uma semana e meia começa o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. É o principal evento, maior que Davos. Todo mundo no Ocidente conhece Davos. O Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo deixa tudo no chinelo. É maior, tem mais participantes, mais dinheiro, mais de tudo. Você acha que os russos vão deixar drones ucranianos saírem do Báltico e ameaçarem a Rússia? Acha mesmo que isso vai acontecer? Que eles vão permitir isso? Não, de jeito nenhum. Eu só vejo coisa ruim vindo por aí, más notícias. Acho que o Ocidente foi longe demais. Vai ter um preço alto a pagar. Não sei se a Rússia vai limitar isso à Letônia. Se eu fosse os russos, não limitaria. Eu atacaria as instalações de produção na Inglaterra, na Alemanha, na Dinamarca, todas as instalações identificadas ligadas aos drones FPV e outros. Eu atingiria as empresas alemãs envolvidas em orientação e controle. E talvez até Ramstein. Ou talvez não, talvez por ser uma base americana. Mas eu ameaçaria atacar Ramstein e depois seguir com um ataque aos locais onde a inteligência é reunida e distribuída. O Ocidente precisa levar um golpe, e eu eliminaria Kiev de uma vez por todas. Acho que já é hora de descobrir o que uma dúzia de mísseis Iskander pode fazer no centro de Kiev. É hora de mostrar aos ucranianos que esse será o destino de todas as suas cidades, se quiserem continuar essa guerra. A Rússia, o Vladimir Putin disse no dia 9 de maio, quer encerrar essa guerra. Muita gente pensou, isso é sinal de fraqueza da Rússia, de que ela está cedendo. Não, é um sinal de que a Rússia reconhece a própria força, e chegou a hora de mostrar isso. O tempo de contenção, na minha opinião, acabou. Acho que estamos entrando num período muito perigoso, porque agora vem a grande questão. O que os Estados Unidos vão fazer quando a Rússia atacar um país da OTAN? Como o artigo 5 vai ser tratado? Conversei com o Karaganov na semana passada. Ele esteve aqui no programa e comentou que antes representava uma pequena minoria que dizia que já era hora de revidar diretamente contra os europeus. Mas agora, segundo ele, representa a grande maioria. Então já havia toda essa pressão crescendo sobre o Kremlin. Aquela sensação de que precisavam escolher um caminho diferente, um verdadeiro dilema. Revidar contra a OTAN e correr o risco de subir na escada da escalada, ou fingir que não vê e acabar encorajando a OTAN. Eles sempre optaram pela segunda alternativa, mas agora a pressão vai ficando forte demais. E justamente nesse momento, quando toda essa pressão está crescendo sobre o Putin, para ele adotar uma postura mais dura, a gente vê esses ataques massivos de drones e comemorações completamente descontroladas na Europa. E é isso que preocupa tanto.
É como se eles não enxergassem o que vem pela frente. Quer dizer, eles usam essas expressões tipo, se é ruim para a Rússia, então é bom para a gente. Antes, você usou esse termo para falar das pessoas na internet, dos blogueiros ou ativistas nas redes sociais que se dizem pró-Ucrânia. Mas nem é pró-Ucrânia de verdade. Se a Ucrânia tivesse implementado o Acordo de Minsk, ou algo parecido, o país estaria inteiro agora. Essas pessoas estão destruindo a Ucrânia. É uma loucura. O que me preocupa é o que os europeus estão comemorando agora. O fato de que os ataques à Rússia estão tendo um impacto cada vez maior na segurança russa. Parece que estão causando um dano significativo na economia do país. De novo, não sei exatamente quanto, mas pelo menos parece ser o bastante para criar problemas para os russos. E se for esse o caso, isso significa que eles não podem mais simplesmente ignorar a situação. Eu não sei. Como você está avaliando esses ataques à segurança energética da Rússia ou à energia em geral? Porque veja, essa é a ironia. Antes, a gente devia estar satisfeito por não estar causando tanto impacto. Mas a partir do momento em que começamos a causar, parece que os cálculos precisam mudar, não é? Pelo menos do lado russo. Em novembro do ano passado, eu estava em Moscou e entrevistei uma pessoa ligada à Duma Estatal da Rússia, que fazia parte do comitê responsável por proteger a infraestrutura de energia contra ataques de drones. Tenho certeza de que o nome oficial era bem mais russo do que isso, mas era esse o comitê. E eu fiquei surpreso com a franqueza da conversa. Eu até publiquei essa entrevista na Russia House. Acho que muita gente ignorou na época, porque as pessoas não gostam de se aprofundar na realidade baseada em fatos. Preferem viver nos seus pequenos mundos de fantasia. Eu vou republicar e pedir que as pessoas ouçam, porque o que ele disse naquele momento é importante. Ele contou que esses ataques estavam acontecendo, mas que o dano real era mínimo, que a Rússia conseguia conter os prejuízos, fazer os reparos e colocar as instalações de volta em funcionamento. Então veja, o impacto estratégico não foi esse, e é por isso que, de novo, não é que os argumentos do Karaganov tenham se tornado... Enfim, eu não acredito que o Vladimir Putin responda a pressões do Sergei Karaganov ou de qualquer outra pessoa. Não é assim que o jogo funciona. E também não acho que o Sergei Karaganov esteja tentando se promover como alguém que intimidou o Putin a mudar de ideia. O Sergei Karaganov assumiu uma posição. E o Vladimir Putin disse, não, o dano que está sendo causado não justifica uma reação exagerada. Mas agora a equação do dano mudou. Não é que os argumentos do Karaganov tenham pressionado o Putin. O Putin é um cara pragmático e ele está analisando a situação. O dano que está sendo causado agora à infraestrutura de energia da Ucrânia é real. E não é algo fácil de contornar. Não é algo fácil de consertar. Ou seja, quando esse tipo de dano acontece, ele é de longo prazo. E a Rússia não pode se dar ao luxo de sofrer danos de longo prazo. Sabe, de novo, tem coisas que acontecem na Rússia que a gente nem fica sabendo. E mais uma vez eu acredito que a ideia de que a Rússia opera no limite é absurda. Eu acho que a Rússia provavelmente tem reservas estratégicas como qualquer outro país, e acredito que eles conseguem aguentar essa situação, porque muita gente comenta que o volume de exportações da Rússia não caiu de forma significativa, mas o potencial de produção de produtos refinados para exportação está sendo afetado. Em algum momento, essas reservas acabam, e se esse potencial não for restabelecido, vai surgir uma lacuna, e ela vai ser importante. Não é papel do Vladimir Putin deixar a Rússia chegar a um ponto em que o impacto seja realmente significativo. O trabalho dele é evitar que isso aconteça. Olha, essa é a minha forma de responder a sua pergunta. Eu acredito que entre 10% e 20% da capacidade de produção para a exportação da Rússia foi danificada além do nível que já vinha sendo afetado em novembro. Esse dano vai levar meses para ser reparado. E se a Rússia não resolver isso agora, quando conseguir consertar e retomar a produção, as reservas que estão sustentando o país nesse processo já vão ter se esgotado.
aí, sim, o impacto vai ser real e significativo. É por isso que a Rússia precisa agir agora. E eu também acho que os ucranianos estão ficando cada vez mais confiantes. Você não quer... A gente sabe quais seriam as consequências de um ataque ao Kremlin. Seria fatal para todo mundo. Mas se você é russo, você não quer que o Kremlin seja atacado. Você não quer esperar isso acontecer. Você vê os ucranianos se movendo nessa direção. É para lá que eles estão indo. É inevitável. Você vê o Ocidente recuando. Vê a retórica e o dano que isso está causando. Esse é o momento da decisão agora. Se você esperar, vai permitir que os ucranianos causem um dano sério, profundo, de natureza existencial. Neste momento, a Rússia ainda tem capacidade de absorver, reparar e seguir em frente, se a ameaça for eliminada. Então, agora é a hora de agir de forma decisiva. E eu, de novo, não quero falar em nome de ninguém, são apenas avaliações. E como todo mundo sabe, avaliações podem estar erradas. Mas eu preciso dizer, no dia 9 de maio, todo o clima em torno do dia da vitória foi: olha, você é especialista, morou na Rússia, conhece os russos. Esse foi um 9 de maio diferente de todos os que eu vi nos últimos 4 anos, desde que começou a Operação Militar Especial. Esse foi um 9 de maio de uma seriedade mortal. Na embaixada, o embaixador falava o tempo todo sobre rendição incondicional, rendição incondicional, rendição incondicional, ligando a Alemanha nazista ao governo ucraniano de um jeito que nunca tinha sido feito antes. Eles falaram da Alemanha como se fosse um inimigo permanente, não como um ex-inimigo. Que a Alemanha é o inimigo hoje, é o inimigo. Essa era a linguagem. Dmitry Medvedev, que sempre fez o papel do policial mau e meio louco, enquanto Putin era o policial bom e racional, escreveu um artigo na RT. Qual a importância da RT? A RT em inglês. É um artigo feito para ser lido pelo Ocidente. Foi pensado para o público ocidental. Mas é um texto que fala com a força do governo russo. É mídia estatal russa. Não é o Medvedev postando algo nas redes sociais no X. É a RT, a mídia estatal da Rússia, publicando um artigo importante escrito por um homem que já foi presidente da Rússia, já foi primeiro-ministro e hoje é o número 2 do Conselho de Segurança Nacional. E o artigo é devastador para a Europa. Ele basicamente endossa o Karaganov. Um dia antes, o Karaganov deu outra entrevista que reforçava exatamente os mesmos pontos. A impressão que eu tenho, depois de acompanhar a Rússia, observar a Rússia e tudo mais, é que o país chegou a um ponto de decisão. E a menos que algo mude de forma fundamental, como, por exemplo, uma rendição incondicional da Ucrânia hoje, eu acho que vamos ver uma ação decisiva antes do início do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, para evitar qualquer ataque em potencial. Eu até gostaria de ser uma mosca na parede para ver o que acontece lá, embora isso seja um insulto para os chineses. Tenho certeza de que a limpeza deles é tão boa que não deve haver moscas nas paredes. Seria interessante poder ouvir o que rola nas conversas entre Vladimir Putin e Xi Jinping sobre isso, porque a China foi extremamente dura com Trump em relação a Taiwan. E os chineses sabem que a Ucrânia é tão importante para a Rússia quanto Taiwan é para a China. Então o Financial Times, com esses joguinhos mentais idiotas do MI6, vem com essa história de que o Xi Jinping teria dito ao Trump que o Putin passou dos limites. É de uma estupidez simplista. O Andrei Ilnitsky, ex-tenente-general, conselheiro do Shoigu quando ele era ministro da Defesa e autor do conceito de guerra mental. Isso aqui não é guerra mental. Guerra mental é algo cuidadosamente planejado, feito para entrar, se fixar e rasgar. O que os britânicos fizeram aqui foi só grosseiro e burro. E dá para ver na hora todos aqueles canais de mídia social corrompidos que já pulam dizendo ahá, ahá. Quer dizer, é gente sem noção. Não, não é nada disso. Mas eu realmente acredito que essa é uma reunião muito importante e que, veja bem, a Rússia precisa da China. Não há dúvida disso. A Rússia precisa da China e a China precisa da Rússia.
E não tenho dúvida de que esse encontro pode entrar para a história como uma espécie de versão moderna ou atual daquela reunião de 4 de fevereiro de 2022, quando Vladimir Putin foi até a China, em Pequim, e se encontrou com Xi Jinping, na véspera do início da chamada Operação Militar Especial. Eu tenho a sensação de que vão acontecer conversas que pelo menos vão permitir que os chineses se posicionem para o que está para acontecer. Era exatamente o que eu estava pensando também. Porque, bom, o Trump acabou de ir embora e o Putin chegou a Pequim. E eu imagino que se os russos estão planejando mudar de forma drástica a postura deles nessa guerra, eles iriam, claro, avisar ou discutir isso em detalhes com os chineses primeiro. Então eu também parto do princípio de que esse é um assunto que eles estão conversando agora. Porque, de novo, não existe um status quo ao qual eles possam se apegar. Não é só a situação de hoje, com os ataques de drones, mas os russos conseguem ver claramente para onde está indo. E os chineses também conseguem ver isso. Eu acho que o ódio à Rússia, na Europa, deixou todo mundo completamente cego para o que vem pela frente. Quer dizer, isso é tão previsível. A guerra para a qual a gente está caminhando, e mesmo assim, nada. Nenhum debate, nenhuma discussão, nenhuma discordância, nenhum pio. É impressionante. Deve ser a guerra mais absurda da história que a gente está prestes a entrar. Mas eu queria saber a sua opinião sobre uma coisa. O ministro da Defesa da Letônia renunciou depois que acho que drones ucranianos foram acionados e atingiram alguns alvos dentro da Letônia. O que você acha dessa situação? É difícil saber a menos que você tenha acesso a tudo. Eu acho que o que aconteceu foi um constrangimento. Não há dúvida disso. Quer dizer, a gente sabe que jogos tolos acontecem o tempo todo. E a tal da negação plausível é a moeda corrente quando se trata da face oficial do governo. Mas forças armadas e serviços de inteligência muitas vezes se envolvem em relações secretas que podem ser negadas, ou que deveriam poder ser negadas. Acho que eles foram pegos de surpresa, e isso é uma situação embaraçosa. Então ele pagou o preço, foi afastado do cargo, mas a política não mudou. E, de novo, a gente não sabe os detalhes. Quer dizer, Sabe, estão dizendo que esses drones foram redirecionados pelos russos, usando guerra eletrônica. Os russos, por outro lado, dizem que esses drones estavam no espaço aéreo deles. Eu acho que as pessoas têm acompanhado o trajeto dos drones e perceberam que existe, sim, um corredor báltico bem definido. Então isso não é invenção, não é imaginação. Agora, se os russos foram espertos o bastante para assumir o controle dos drones e mirar na produção de petróleo do Báltico, aí já é outra história. Mas, de novo, se os ucranianos não estivessem usando um corredor báltico, os russos não precisariam fazer isso. O que eu acho que estamos vendo aqui é que há consequências políticas por ter sido pego numa política secreta que fracassou. Bom, quando a costa báltica russa foi atingida, o principal argumento era: eles não usaram o espaço aéreo do Báltico. Isso é propaganda russa. Mas agora a gente meio que virou a página porque estão dizendo: sim, admitimos que havia drones ucranianos sobre a Estônia, drones ucranianos sobre a Letônia e, inevitavelmente, também drones russos sobre a Estônia. Então agora, eles estão reconhecendo que estão usando esse corredor. Só que, ao que parece, a nova narrativa é: nós não autorizamos isso e somos contra. Mas, de novo, isso não faz o menor sentido para mim. Assim como aconteceu quando a CIA ajudou os ucranianos a tentar atacar a Rússia, Vladimir Putin, em dezembro de 2025, durante aquela famosa ligação com Donald Trump, você sabe, os drones foram derrubados inteiros e o sistema de navegação foi recuperado intacto. A inteligência russa conseguiu extrair dados que provavam tudo sobre a forma como os alvos eram escolhidos. E veja, quando os ucranianos lançam aquela quantidade de drones, sim, os russos estão abatendo muitos deles.
Mas a gente sabe que com guerra eletrônica, por exemplo, se os russos conseguem assumir o controle de um drone e redirecionar para outro alvo, eles também conseguem fazer esse drone pousar. Não tenho dúvida de que os russos recuperaram drones intactos, vários deles, e fizeram engenharia reversa do sistema de navegação. Eles entendem exatamente o trajeto que esses drones seguiram. E também, ao analisar os dados, conseguem identificar de onde essas informações vieram, quais fontes de inteligência foram usadas e assim por diante. Então eu acredito que os russos têm uma visão muito completa do que está acontecendo. Por isso, quando Nareshkin divulga informações de inteligência muito específicas, acho que precisamos reconhecer que provavelmente são baseadas em fatos, não apenas em boatos e desinformação. Not just rumor, speculation, or disinformation. Well, just as, they couldn't get more. Bom, é como se eles não pudessem ser mais imprudentes, né? A gente vê agora, vindo da Lituânia, comentários dizendo que deveríamos aumentar a pressão sobre a fortaleza de Kaliningrado. E de novo, estamos falando de Kaliningrado, aquele enclave que fica isolado, separado do restante da Federação Russa. Mas ali ainda vivem cerca de 1 milhão de civis russos. E também há armas nucleares. Só que, algum tempo atrás, já faz um tempo, na verdade, o general americano Donnelly chegou a dizer que nós poderíamos tomar Kaliningrado. Donahue making the point that, we can take Kaliningrad. All of this rhetoric is essentially about Todo esse discurso é basicamente um ataque à Rússia. Quer dizer, como é que a gente entende isso? Porque isso está acontecendo ao mesmo tempo em que os britânicos estão tentando liderar um grupo naval para confrontar os russos. E eu acho bem previsível que eles queiram, se não impor um bloqueio total, pelo menos incomodar os navios russos no Mar Báltico. Então a gente vê uma escalada em todos os níveis. Você acha que Kaliningrado pode acabar virando um ponto de conflito? Quer dizer, agora existem tantos de tensão possíveis, né? There's so many possible flashpoints now, I guess. It could be, because we're talking about. Quer dizer, pode ser, porque a gente está falando de insanidade. Eu avisei publicamente o general Donnelly, não que ele fosse me ouvir, mas eu disse, a maneira mais rápida de garantir que você acabe com uma pedra marcada em Arlington, seu corpo nem vai ser recuperado, mas vai ter uma pedra lá, é atacar Kaliningrado. Porque os russos vão te matar na hora, junto com seu comando e todo mundo envolvido nesse ataque. É isso. É simplesmente burrice. Os estonianos fazendo declarações parecidas, os letões ameaçando. Eu digo o seguinte, a forma mais rápida de fazer Kaliningrado deixar de ser um enclave é atacar Kaliningrado, porque aí a gente vai ver os bálticos voltando a ser russos. E eles vão se tornar russos da noite para o dia. É isso, essa é a realidade. Se esse é o jogo que eles querem jogar, a Rússia não quer fazer isso. Mas veja, a Rússia não vai ceder nesse ponto. E se isso virar um ponto de conflito, vai ser um conflito que marca a eliminação total dos Estados Bálticos. E aí vai ser interessante, porque o que a OTAN vai fazer? Nada. Eles não podem fazer nada. Os Bálticos sempre foram esse apêndice exposto. E aí a Suécia vai cometer suicídio, entrar e salvar os Bálticos. Os finlandeses vão atacar a península de Kola e Viborg para salvar os Bálticos. Não, porque isso seria o fim da Finlândia e seria o fim da Suécia também. Quer dizer, esses países entraram numa aliança militar que está em decadência, sem viabilidade política e sem capacidade real de projetar poder de forma significativa. Eu simplesmente não entendo. Cadê o comandante das forças da OTAN mandando o Conselho Militar dizer para os poodles ou chihuahuas bálticos, barulhentos, ficarem quietos? Porque, olha, essa retórica é fatal para a OTAN. Se quiserem ver a OTAN desmoronar de vez, é só mostrar que o artigo 5 não significa absolutamente nada. E a melhor forma de provar que o artigo 5 não significa nada é provocar os russos. O que a frota britânica acha que vai fazer, além de afundar, é impressionante. Todos eles acreditam que a Rússia está blefando. Todos. Eles confundem paciência e pragmatismo com fraqueza.
patience and pragmatism for weakness. Então, eu também ouvi essas conversas de que, sabe, o Medvedev tá só fazendo cena, assim como o Karaganov, que é tudo encenação. Dizem que eles respeitam muito a OTAN, que estão realmente contidos por causa disso. Mas olha, eu não acho que seja só teatro, não. Eu já estive no escritório do Karaganov, só nós dois, antes de 2022, quando ele também disse que não acredita que, como você mencionou, os Estados Unidos arriscariam Nova York por Tallinn, ou algo assim. Então, isso não vai acontecer. Eu acho que essa confiança excessiva de que os russos podem ser dissuadidos, de que eles não ousariam, vem do fato de que eles eram cautelosos, porque atacar um país da OTAN seria uma atitude totalmente imprudente. Mas eles meio que colocaram os russos numa posição em que seria ainda mais irresponsável não fazer nada. E sabe essa ideia que você mencionou agora, de que os russos poderiam tomar os países bálticos? Eu fico pensando um pouco no George Kennan. Ele deu uma entrevista para o New York Times lá em 98, quando destacou que todas aquelas pessoas que defendiam a expansão da OTAN, em algum momento os russos iam ter que reagir. E ele previu que, quando isso acontecesse, os defensores da expansão da OTAN iam basicamente dizer: "Ah, tá vendo? Os russos sempre foram imperialistas, é o jeito deles." E o ponto que ele fazia era justamente que esse raciocínio é falho. Eles vão reagir ao que a gente está fazendo agora. Esse era o principal argumento dele. E eu sinto que agora é a mesma coisa. Quer dizer, os países bálticos, nos últimos 4 anos, vêm dizendo: "Ah, os russos podem avançar até Paris." Ou, depois que terminarem com a Ucrânia, vão invadir a Letônia. Eu sempre disse que isso era ridículo. Ninguém na Rússia quer entrar na Letônia. Mas agora, já não parece tão ridículo assim. Eu não acho que eles queiram anexar aquele território. Parece uma confusão enorme. Mas eu acho que eles vão atacar sim, provavelmente. Quer dizer, acho que a gente já cruzou esse limite também. Não tem mais volta. Mesmo que a gente parasse agora e recuasse um pouco, ainda assim, vamos continuar avançando. Eu concordo. Quer dizer, me diz uma coisa. É a Estônia que tem a grande população russa ou é a Letônia? Os dois têm mais ou menos, bom, uma parcela significativa, acho que uns 20%. Isso nesses países. Mas eles também têm as leis mais rígidas, onde os russos étnicos ou falantes de russo não podem ocupar cargos no governo, não têm direito de voto, então acabam sendo meio que cidadãos de segunda classe. E todo o argumento, quando eles entraram na OTAN e na União Europeia em 2004, era de que a Rússia ficaria satisfeita, porque afinal, a União Europeia e a OTAN defendem os direitos humanos. Então os russos deveriam se sentir tranquilos, achando que a minoria russa teria seus direitos garantidos. Mas, de novo, já se passaram 22 anos e nada foi feito. Então, eu acho que há uma concentração maior, sim, numa região específica da Estônia, ali em Narva, mas é isso. Eu só acho que, sabe, eles deveriam estudar a história da operação militar especial e entender a diferença entre Róssia e Ruski, entre o povo russo-eslavo e a nação russa. E também perceber que na Estônia é tanto Ruski quanto Róssia, e que estão brincando com fogo. Quer dizer, estão dando para os russos a desculpa, entende? Para fazer algo que de outra forma eles não fariam. De novo, eu fico nervoso com isso. Não sei você se estou um pouco nervoso. Eu não quero testar a tese do Karaganov. Não quero testar porque eu já sei qual seria o resultado. Eu acredito que o Karaganov tem razão quando diz que os Estados Unidos não vão sacrificar Boston ou Nova York por Poznan ou por outra cidade. Mas os Estados Unidos não podem permitir que a Rússia crie um novo paradigma de dissuasão nuclear, em que uma potência não só possua armas nucleares, mas também demonstre a capacidade de usá-las. A outra potência não pode simplesmente ficar parada e agir da mesma forma. Ela também teria que usar armas nucleares.
E aí os Estados Unidos passariam a ter carta branca para usar armas nucleares contra o Irã. E nós usaríamos porque o precedente já teria sido criado pela Rússia. E quando essas trocas começarem, elas não param até virar um confronto geral e todos nós morrermos. Esse é o erro. Eu chamo de falácia, a falácia de Karaganov. Eu não quero testar isso, Sam. Quer dizer, o Sergei Karaganov é um homem que eu respeito. Tenho certeza de que você também o respeita. A capacidade intelectual dele é prodigiosa e às vezes até um pouco intimidante. Então veja, não quero dizer que sou mais inteligente do que ele, mas nesse assunto de guerra nuclear, de armas nucleares, eu tenho experiência. E a minha intuição, e como analista experiente, às vezes a gente precisa seguir a intuição, me diz que não há como conter o uso de armas nucleares depois que elas são usadas. Uma vez usadas, seja em meses, anos ou até em uma década, inevitavelmente teremos um confronto nuclear geral que acabaria com toda a humanidade. E eu preferiria que isso não acontecesse. O que significa que eu preferiria que não houvesse ataques convencionais russos. Eu preferiria a paz. Eu preferiria a sanidade. Mas o Ocidente basicamente lavou as mãos quanto a isso. Então, é aqui. E eu sempre insisto nesse ponto também. O que vai acabar com todos nós é essa ilusão de que dá para controlar uma escalada. Quando a gente faz o que está fazendo agora, vem aquela ideia de que dá para aumentar só mais um pouquinho e depois mais um pouquinho. Se os russos não gostarem, talvez a gente recue um pouco e depois avance de novo. Eu acho que essa é a ilusão perigosa. A gente vai perder o controle disso muito rápido. E essa também deveria ser a lição do caso do Irã, aliás, de que não dá para simplesmente voltar ao status quo. É isso. O Marco Rubio precisa aprender essa lição. Mas como você disse, eu queria que a gente pudesse voltar ao livro da Barbara Tuchman. Foi A Marcha da Insensatez que ela escreveu, ou Os Canhões de Agosto. Acho que foi A Marcha da Insensatez, sobre o verão de 1914. Ninguém acreditava que aquilo pudesse sair do controle. Todo mundo achava que dava para conter, que seria só um pequeno conflito com a Sérvia. Nada demais. Não se preocupe. E de repente, o mundo inteiro estava em guerra, uma guerra que fugiu completamente do controle. E eu acho que é mais ou menos onde a gente está agora. Quer dizer, o Trump está desesperado. Um dos problemas que a gente tem é que o Trump não age de forma racional. Ele já foi humilhado pelo Irã. Será que ele aguenta outra humilhação? Sinceramente, são hipóteses que eu não quero ver sendo testadas. Eu não quero testar isso, mas infelizmente, acho que a gente vai acabar testando. Então você parte do princípio de que é muito provável, se não praticamente certo agora, que os russos vão retaliar. Como você acha que eles vão subir nessa escada de escalada? Vão agir de forma gradual ou entrar com tudo, basicamente? Porque eles poderiam fazer algo com negação plausível, tipo enviar drones ucranianos, por exemplo, antes de fazer um ataque convencional. Quer dizer, eles podem usar uma tática. Eu não acho que uma arma nuclear tática seja... Bom, isso já seria um passo muito, muito alto nessa escada de escalada. Mas como você acha que eles vão retaliar? O que você esperaria? Quer dizer, não existe um manual russo, como as pessoas dizem, então não há necessariamente uma única resposta certa. Mas quais estratégias de escalada você acha que são possíveis? É isso. Eu acho que preciso tirar o meu chapéu militar, porque o meu chapéu militar diz o seguinte: se for para fazer, faça de forma decisiva. Eu realmente acredito que o Putin vai permitir algum tipo de controle da escalada, mas os primeiros golpes vão ser decisivos. Acho que Kiev vai ser eliminada, assim como a Bankova. E acredito que um estado báltico vai ser atingido de forma decisiva. Dá para perceber pela retórica. Os centros de decisão já foram identificados. Então eu acredito que um exemplo vai ser dado com um estado báltico, um exemplo decisivo. E depois disso, acho que vai sobrar muito pouco espaço de manobra, praticamente nenhuma tolerância para uma retaliação ocidental.
Qualquer tentativa de retaliação do Ocidente vai trazer todo o peso da resposta militar russa. Olha, eu realmente acredito que, as fábricas alemãs não vão ser atingidas na primeira onda. Também não acho que as fábricas do Reino Unido serão. Acho que isso ficaria para uma segunda onda se for necessário. Mas eu acredito que a Rússia vai precisar marcar a posição e que não vai ser só 1 ou 2 ataques. Acho que se eles atingirem um país báltico, vão eliminar esse país. Porque é preciso mandar um recado. É preciso dizer, olhem o que aconteceu aqui. Esse pode ser o futuro da Alemanha. E eu acho que chegou a hora de mostrar o racionamento em toda a sua dura e terrível realidade. Nada de ataques isolados, ataques concentrados, imprevisíveis, do jeito que a arma foi feita para causar uma devastação parecida com a de uma bomba nuclear numa área urbana. E o Ocidente precisa ver isso. É tão incrivelmente deprimente. Você acha que existe alguma possibilidade agora de a gente estar chegando, ou já ter chegado, a um ponto em que é provável entrarmos numa guerra direta com a Rússia? Ou que a Rússia pelo menos vá retaliar de forma pesada? Você acha que ainda há alguma chance de um caminho diplomático? Quero dizer, o que você acha do que a União Europeia está fazendo agora? Porque, eles estão discutindo, devemos conversar com os russos? Quem deve conversar com os russos? Sobre o que deveríamos conversar? O que você acha disso? What do you make of this? Eu não vejo nenhuma esperança de que a União Europeia, no curto prazo, amadureça o suficiente para que uma intervenção diplomática tenha algum peso nesse momento. Porque ao mesmo tempo em que falam em intervenção diplomática, os exércitos deles estão falando em guerra. É preciso parar a guerra. Eu realmente acredito que a China oferece uma possibilidade diplomática muito importante, que depois que o Putin deixar a China, o país possa entrar em contato com o Trump, porque existe uma conexão ali. E a China também pode entrar em contato com a União Europeia e deixar claro que isso não é blefe. É algo sério. Eles não têm outra escolha a não ser mudar o rumo que estão seguindo, ou as consequências serão devastadoras. Então eu acho que ainda existe uma janela de oportunidade, mas os Estados Unidos precisam de algo que dê o pontapé inicial nisso. E olha, nesse momento a gente não tem medidas eficazes, diretas, com o Putin. Eu acho que se a China intervier, então o Trump pode ligar para o Putin pode ligar para o Trump, e pode haver pressão sobre a Europa. E eu espero que seja isso mesmo. Espero que os Estados Unidos deixem claro para a Europa que, se eles continuarem nesse caminho, os Estados Unidos não vão estar lá para apoiá-los. Que esse é o problema deles, e que precisam parar com isso agora. E os Estados Unidos também precisam basicamente dizer para a Ucrânia: acabou, já era, terminou. Se o Trump conseguiria fazer isso, como eu disse, se ele tivesse vencido no Irã, talvez tivesse algum capital político para gastar. Mas ele é um homem muito enfraquecido. Eu não vejo ele conseguindo lidar com 2 derrotas ao mesmo tempo. Mas o mais inteligente seria parar com esse caminho rumo à guerra, porque é exatamente para onde a gente está indo. A gente está literalmente num caminho que leva para o tipo de guerra para a qual eu fui treinado quando era um jovem fuzileiro naval. Quer dizer, essa é a guerra para a qual eu treinei. Então, eu sei muito bem o que esse tipo de guerra significa e quais são as consequências se a gente cruzar essa linha de partida. Hoje, infelizmente, ninguém nas Forças Armadas tem essa experiência. Todo mundo daquela época já saiu. A minha geração acabou. A gente não tem mais, se é que ainda existe algum, verdadeiros veteranos da Guerra Fria. Eles não sabem o que foi a Guerra Fria, não sabem o que foi a União Soviética, não têm ideia do que era estar preparado para enfrentar um combate terrestre em larga escala na Europa, com armas nucleares envolvidas. E é exatamente isso que a gente está se preparando para viver agora. Eu só queria que as pessoas ouvissem.
É meio triste pensar que aparentemente a única coisa que pode parar uma guerra hoje é o Trump ligar para os europeus e dizer algo tipo, olha, se vocês decidirem continuar com isso, aumentar a guerra na Rússia, vão estar por conta própria. Eles vão reagir e a gente não vai ajudar. Quer dizer, se o futuro do mundo está nas mãos do Trump, talvez a gente já possa dizer, cara, já era. Eu só queria que tivéssemos pessoas mais responsáveis. E isso vale para os europeus também. Você mencionou os países bálticos, que estão agindo de forma meio insana. Acho que essa foi a grande ideia lá em 2022, quando decidiram basicamente boicotar a diplomacia, fabricar armas e dizer que esse seria o caminho para a paz. Foi quando a União Europeia achou que era uma ótima ideia entregar as chaves do carro para os elementos mais radicais, tipo, sabe, a Kaja Kallas, por exemplo, lá da Estônia. Quer dizer, é muito difícil voltar atrás agora e de repente esperar bom senso dela. Então não, eu acho que... Não sei, já não estou muito otimista. Mas ainda não fiz as malas, só que parece que a gente está bem perto disso agora. É muito, muito deprimente ter chegado a esse ponto. E não dá a impressão, ou até dá a impressão de que tem alguém na Europa que entende a gravidade dessa situação. Porque, sinceramente, tudo que eu vejo é aplauso na mídia. Olha só. Olha o quanto eles atingiram os russos. Vocês estão vencendo. A Ucrânia está vencendo. E ninguém nunca definiu o que exatamente significa vencer numa guerra contra a maior potência nuclear do mundo, que encara isso como uma ameaça existencial. Ninguém. Não há discussões, só esse tribalismo ridículo, essa ideia de que se eles estão perdendo, então a gente está ganhando. Esse é o nível da lógica. Seria como ter o objetivo de derrotar os Estados Unidos com guerra de drones a partir do México. Tipo, você não quer vencer essa guerra, não quer causar dor demais, é suicídio. Mas enfim, é onde estamos. Então, alguma consideração final? Não, quer dizer, No, I mean, I'm not religious, but pray for Olha, peace. eu não sou religioso, Pray for mas something. reze pela Hope paz. something happens. Reze por alguma But also, keep coisa. doing what you're doing, Glenn, Tenha because esperança you de que are, algo aconteça. um, Mas continue fazendo o que você faz, Glenn, porque você... Sabe, as entrevistas que você faz têm um impacto real. Eu vejo você está entrevistando as pessoas certas, fazendo as perguntas certas, provocando as conversas certas, e isso está repercutindo no lado intelectual da internet. A gente sabe que a mídia independente baseada na internet muitas vezes não tem controle de qualidade nenhum e acaba trazendo o pior de nós. Mas você traz o melhor, no sentido de desenvolver ideias complexas de forma inteligente. Just keep doing what you're doing, because, Continue fazendo o que você está fazendo, porque olha, nem você nem eu conseguimos resolver todos os problemas do mundo. A gente não tem poder para tomar decisões. Mas eu posso te garantir que o que você diz, e talvez o que eu digo às vezes, e o que você faz outras pessoas dizerem, isso repercute em certos círculos que têm sim influência para aconselhar sobre políticas. Então é isso. Não fique só rezando, porque rezar é algo passivo. Continue fazendo o que você faz. E para todos os seus apoiadores por aí, continue apoiando o Glenn, porque você é uma das vozes mais importantes que a gente tem hoje. You're one of the more important voices out there. Obrigado. E olha, eu espero que isso faça diferença. Então, mais uma vez, Ada por dedicar seu tempo. Certo. Obrigado. Tenha um bom dia.